E hoje nós estamos com o quadro Ação e Cidadania. É uma programação que envolve jovens, alunos. Está comigo para falar da Câmara de Vereadores Mirim, Igor Felipe Stanque, coordenador. Seja bem-vindo. Obrigado, Salete. Obrigado também pela oportunidade, em estar aqui neste espaço novamente, trazendo um pouquinho, então, da questão da Câmara Mirim de Blumenau. Como o Igor falou, está vindo novamente porque já teve a oportunidade de estar conosco aqui e a gente saber um pouquinho de outros trabalhos que realiza, né? Exato. Então, hoje nós queremos então que você fale um pouquinho primeiro do seu perfil, dentro também da Câmara Vereadores Mirim, e depois a gente vai perguntar aí sobre como é que funciona, enfim. Claro. Me apresentando então novamente, Salete, meu nome é Igor Felipe Stanque, sou advogado, estou hoje na função de assessor do programa Vereador Mirim, esse programa em Blumenau que completa 27 anos, agora em 2026, que foi criado em 1999, sendo desta forma o segundo mais antigo do Brasil, e o mais antigo de Santa Catarina. Que maravilha. Para a gente entender, até para quem está nos acompanhando, qual que é a função, qual é a finalidade da Câmara de Vereadores Mirim? O programa Vereador Mirim em si, um dos principais objetivos é aproximar a Câmara de Vereadores aos nossos educandários. Por meio de quem? Propriamente dos seus alunos, dos seus representantes. Então, anualmente a gente faz uma eleição, a qual 15 escolas, por meio de um processo eleitoral, elegem vereadores mirins. E com isso, eles passam conosco um ano inteiro, junto na Câmara de Vereadores Mirins, trazendo as suas demandas das escolas, dos bairros, de toda a sua comunidade escolar. E com isso também a gente fornece cursos, cursos de oratória, cidadania, administração pública no seu geral. Então, quem participa são alunos, porque as escolas se inscrevem para fazer parte. Exatamente. E tem uma seleção dentro da própria escola, que aí, então, aquele indicado é indicado para... Exatamente. Vou te pegar um exemplo. Isso. Esse ano nós, inclusive hoje, no dia 13, estamos lançando o edital para que novas escolas possam concorrer. Ano passado nós tivemos 45 escolas concorrendo a 15 vagas. Então essas 15 vagas funcionam quórum escolar, onde é feito, as escolas vão por classificação, conforme presença. E aí elege-se o seu vereador mirim internamente por voto dos próprios alunos. Maravilha. Ou seja, os alunos fomentam a democracia dentro da própria instituição, votando aí nos seus amigos, nos seus colegas em si, elegendo um vereador mirim titular e um vereador mirim suplente. Maravilha. Então, a Câmara Mirim, ela tem também alguns projetos dentro do próprio programa, como é que foi esse primeiro semestre e o que tem previsto aí para esse próximo? Esse primeiro semestre para nós é um semestre sempre novo que a gente fala, Cada semestre em si a gente traz várias novidades. Esse primeiro semestre a gente trabalhou o que com eles? Oratória, conhecimento, das funções públicas, o que é um vereador mirim, o que é um vereador adulto, o que faz um deputado estadual, federal, senador, prefeito em si. Então a gente traz todo esse conhecimento literalmente da própria máquina pública, como funciona uma licitação, como que se formou o Estado democrático. Então todos esses pontos. Como também a gente realizou um concurso aos vereadores mirins suplentes, ao qual eles aí vão ter uma oportunidade aí para frente bem bacana. Para o segundo semestre, nós temos a nossa viagem a Brasília, onde nós... Acontece todos os anos, Todos os anos, que a gente leva os vereadores mirins titulares. Para quê? Não é uma viagem, a gente faz uma viagem de conhecimento técnico, visitas técnicas, porque muitas vezes a maioria não conhece a capital federal, não conhece os 3 poderes detalhadamente. Então essa viagem técnica, eles fazem visita aos deputados, aos senadores, conhecem todos os órgãos da República. Então,
para ter os vereadores mirins, a própria Câmara de Vereadores faz contatos, tem através do edital que você falou. Isso. E aí são contactados os que foram, entraram Isso, a gente faz eleição em todas as escolas, né? Ano passado a gente aplicou, né, essa eleição em 45 escolas, e aí por quórum escolar, né, as escolas que tiveram maior número de presença são eleitas. Maravilha. Nós gostaríamos também de saber e informar nossa comunidade como fazer mais contatos para saber mais sobre a Câmara Mirim. Sabemos que ela é destaque, né? Já foi premiada, inclusive. Claro, então, temos aí uma longa história nessa uma longa LED. história, precisaria de um programa inteiro, né? Para falar bastante. Mas aos poucos a gente vai estar trazendo mais informações. Contatos, redes sociais. Nós temos a própria página da Câmara de Vereadores, né? No Facebook, no próprio Instagram, né? Temos o Instagram da própria Câmara Mirim, que é @CâmaraMirimBNU, né? Temos uma página no YouTube, né? Tanto da Câmara Municipal quanto também, né, do programa Vereador Mirim, onde temos inclusive um podcast, né? Que é o Juventude no Ar, onde esses próprios podcasts, quem faz são os vereadores mirins. Então eles elegem temas entre si e fazem aí um podcast debatendo aí temas, né, da nossa comunidade, do nosso estado e do nosso país. Nós sabemos então, pelo todo esse conteúdo, né, esse contexto em que eles participam e apresentam, que com certeza a gente já deve ter vereadores que passaram pela Câmara Mirim. Na verdade, em Blumenau nós não tivemos ainda vereadores, mas nós temos um exemplo próximo, né? Que é a Ascurra, né? Temos o então prefeito Arão Josino, que foi vereador mirim de Blumenau, né? Pela Escola Machado de Assis, o qual, né, hoje integra inclusive o próprio governo do estado, né? Como secretário de Planejamento, foi, né, vereador mirim aqui de Blumenau. Temos aí também funcionários da nossa Casa Legislativa, estagiários, que passaram aí pelo próprio programa Vereador Mirim. Com certeza levam também muito conteúdo para as próprias escolas, né? Aí vem um ponto extremamente importante. Eles são multiplicadores de informação. Ou seja, eles adquirem esse conhecimento dentro da nossa Casa Legislativa e levam, né, para toda a sua escola, levam para a sua comunidade, para a sua sala, para os seus pais, né? Conhecimento que muitas vezes nem os próprios pais sabiam, né? Sim. Então eles multiplicam essas informações. Então são alunos preparados, né? São alunos preparados. O que a gente sempre fala é o quê? Nós não estamos ali formando políticos. Sim. Nós estamos formando jovens engajados. Sim. Ou seja, nas suas profissões, nas suas comunidades, engajados com o seu próprio futuro. Que maravilha. Nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem para a comunidade, né? Em nome da Câmara Mirim. Jovens, a política e o futuro, ela depende somente de cada um de nós. O que eu sempre falo nós damos a caneta, mas quem escreve a própria história é cada um de vocês. Então, se envolvam no meio público, se envolvam nas suas comunidades, se envolvam nas suas escolas. E nós vamos ter aí em breve também uma outra entrevista com a presidente atual da Câmara de Vereadores Mirim. Claro, a vereadora Mirim Helena, né, que foi eleita agora há pouco tempo aí para a Casa Legislativa Mirim. Então, já está convidada para participar com a gente, né? Claro. Em breve mesmo, tá certo? Obrigada pelas informações e a gente vai mantendo aí contato e informações acerca do que vocês estão fazendo. De repente colocar alguns vídeos de algumas atividades feitas, né? Que a gente vê que tem bastante atividades externas também, né? E parabenizar vocês pelo trabalho, ok? Obrigado, Salete. A Câmara Mirim também fica sempre à disposição. Então tá bem. Você que está nos acompanhando, gostou do tema? Então, olha só. Várias escolas aí elegem, né, participam de um edital e elegem aí os seus alunos para participar então aí da Câmara Mirim. Você que está nos acompanhando, consegue acompanhar esse tipo de atividade também? Com certeza pela TV Legislativa você vai conhecer um pouco mais sobre a Câmara Mirim, assim como a gente sempre alerta. Nós deveremos fazer parte da Câmara de Vereadores como um todo, acompanhando as sessões,
fazendo reivindicações e lá na nossa comunidade também fazendo a diferença junto com os vereadores, na busca de resultados, porque a gente sabe que legislar não é simplesmente estar ali sem só uma atividade, não, tem a questão judicial, jurídica, que a pessoa tem que fazer a diferença representando a sua comunidade, e você vota no seu preferido, na sua preferida, mas procure saber sim, né, se essas pessoas têm a qualificação necessária. Eu digo isso porque nós não estamos em épocas eleitorais municipais e a gente tem que estar de olho sim no que é feito na nossa comunidade. Então fique atento, fique junto lá com o representante da sua comunidade, que é o vereador do seu bairro. Ok? É uma dica só. Nós aí que representamos os conselhos de segurança, associações de moradores, temos que estar muito próximos para que a gente possa ajudar e impulsionar tudo o que a comunidade realmente precisa. Fique aí, não saia daí, porque na sequência a gente tem mais. Mais uma vez quero agradecer a sua audiência. E na continuidade do nosso programa, a gente tem um quadro bastante importante, que é o Ação e Cidadania. Uma programação aí ligado aos jovens. Esteve comigo em outra oportunidade Igor Felipe Stank, coordenador da Câmara de Vereadores Mirins, que falou sobre a Câmara Mirim. Hoje ele retorna e está conosco aqui, ele que é assessor, né, Câmara de Vereadores Mirim. Ele está aqui juntamente com Helena Beatriz Felisbino, ela que é a presidente da Câmara de Vereadores. É isso? Sejam bem-vindos. Obrigado, Salete. Obrigado novamente pelo convite, né, de estar aqui, né, junto à TV Galê, que sempre abre, né, as portas para a gente falar um pouquinho sobre a nossa juventude, né? Maravilha, hoje a gente tem uma prova viva aqui, né? Então, seja bem-vinda, Helena. Muito obrigada. Que bacana, né? Gostaríamos que cada um se apresentasse um pouquinho. A gente já teve informações acerca do Igor, mas seria interessante que apresentasse novamente. Claro, meu nome é Igor Felipe Stank, né? Sou o atual, né, assessor do programa Vereador Mirim, sou advogado também, né? Estamos aí atuando durante esse período, né, Salete, frente aí junto com toda a equipe e a Câmara Mirim de Blumenau. Que maravilha. Falamos então na outra oportunidade, né, que a Câmara Mirim tem as suas finalidades e objetivos, que é justamente oportunizar a juventude, né, nesse contexto de aprendizagem e na promoção também da cidadania, enfim. Quer fazer uma fala sobre isso? Claro, né, a Câmara Mirim tem o objetivo, né, de aproximar, né, as escolas à Câmara de Vereadores. A gente sempre brinca, Salete, que nós somos uma extensão da própria escola, né? Mas nós somos a extensão, né, da própria escola dentro, né, da própria estrutura aí da Câmara de Vereadores, injetando essa questão da própria cidadania, né, da própria democracia e atuar, né, com os jovens aí dentro dos setores públicos. E agora nós temos a oportunidade de conhecer um pouquinho da presidente Helena. Oi, eu sou Helena Beatriz Felisbino, tenho 15 anos, representante do Colégio Policial Militar de Blumenau e sou presidente da Câmara Mirim. Maravilha. Quanto tempo que você está no colégio? 3 anos. Estou no meu quarto. Está no seu quarto ano. Sim. Qual é a importância, primeiramente, como é que é participar e ser aluna do colégio? Eu gosto muito de ser vereadora Mirim e de estar no colégio militar. Eu pedi para os meus pais para eu entrar no colégio. Tem muita gente no meu colégio que não gostaria de estar lá. E ser vereadora Mirim é uma coisa que eu realmente gosto. Eu gosto de estar dentro da Câmara, participar das sessões ordinárias, das formações, das viagens que a gente faz institucionais. Então eu fico muito feliz de ter essa oportunidade. Maravilha. E você já vinha pensando em participar há mais tempo e chegou essa oportunidade, então? Na vez passada você era vice? Você era vice-presidente? Não, você estava eu na era mesa só vereadora Mirim. Só vereadora Mirim, e agora então, que maravilha. O que faz lá na Câmara de Vereadores Mirim?
nós somos, como vereadores adultos normais, claro, nós temos a visão dos jovens, nós temos a função de ter o olhar da juventude para as melhorias de Blumenau. Mas as funções em si, nós somos as mesmas dos vereadores adultos. E quando você representa a sua escola, você também vê com a escola as demandas que tem na comunidade, através da própria escola, e também leva isso? Sim, eu sempre busco perguntar para os meus colegas se eles têm alguma demanda perto da casa deles, do cotidiano deles. E como é que é a família? A família apoia as tuas iniciativas? Sim, são eles que estão sempre me apoiando por trás das câmeras. Que maravilha, não é fácil para alguns jovens, né? Estar num programa tão maravilhoso quanto esse. E alguns queriam ter oportunidade. Então, que bacana, né? Você agora, parabéns aí, que tem uma ótima gestão, né? Tem uns 6 meses de atividades, praticamente. Exatamente, 6 meses aí, né? Atua até a diplomação, né? Dos novos vereadores mirins que vão ocorrer lá em dezembro somente, né? Então tem aí 6 meses de muito trabalho, não é, Helena, para estar aí à frente, né, dos trabalhos da Câmara Mirim. De todas as atividades que foram realizadas nesse primeiro semestre, o que mais chamou a atenção? As sessões ordinárias. É uma experiência diferente de estar lá, não tem nada parecido, uma experiência única. Maravilha. Lá vocês expressam também as manifestações ligadas aos pedidos e demandas da comunidade e defendem certas questões também. Sim. Como adultos. Sim. Maravilha. A gente teve a oportunidade de acompanhar vários momentos. Faço questão de ir numa das sessões, né? Ver aí a nova presidente, né? E acompanhar os trabalhos, porque a gente já fez um trabalho com a Câmara Mirim em épocas, uns 10 anos atrás, através do Correio Comunitário e Jornal, onde a gente levou alguns programas lá para dentro. Ficamos uns 3 meses trabalhando, então a gente conhece um pouquinho lá de trás, né? Atualmente, claro, com muitas inovações, né? E, Helena, qual que é a sua mensagem para os alunos e para a garotada em si que está te acompanhando? Sigam os seus sonhos. Se vocês têm algum objetivo, corram atrás dele para alcançá-lo. Nunca tente parar de alcançar o seu sonho porque alguém deixou de acreditar em você ou falou que você não é capaz. Se você quiser, você é capaz. Maravilha. Bem, a gente teria até um tempinho ainda. Gostaria que o Igor falasse algumas programações que estão previstas então aí agora nesse segundo semestre. Nós temos aí algumas formações ainda, né, Salete, sobre administração pública, onde nós temos um palestrante que vem mensalmente explicar vários temas, como, por exemplo, né, o que é uma licitação, né, às vezes os jovens eles estão fora, né, da questão da administração pública, às vezes eles só pensam, tem um buraco aqui, mas como é que chega a ser contratada uma empresa que tem que ser licitada, né, para chegar ao ponto de realizar aquela obra, né? Então eles aprendem profundamente, né, todos os trâmites dentro de uma prefeitura, dentro de uma câmara municipal, a questão da fiscalização, né? Porque o vereador mirim também é um fiscal, né? Como a Helena deixou aqui claro na fala dela anterior, ela conversa com os amigos sobre demandas, sobre cobranças e até mesmo dentro da sua própria unidade, né, escolar. Às vezes numa janela quebrada, né, um vidro, um banheiro que necessita de uma manutenção. Então existe a necessidade do jovem se envolver por isso. É aquele tato diferente, né? É aquela fala que vem do próprio coração. E com isso a gente traz isso para a Câmara Mirim, para dentro da realidade da juventude, da realidade que eles são capazes. Então a nossa programação em si eles conhecerem essa estrutura municipal, conhecerem a nossa estrutura estadual, como eles foram à LESC, né? A Helena, inclusive, quando foi à LESC, levou um ofício, né, da sua escola, o qual nós visitamos alguns deputados e ela, em cada porta, foi lá, bateu, gostaria de estar entregando aqui o pedido, né? E a princípio tivemos aí um retorno positivo, qual ela chegou ao objetivo fim, que era arrecadar R$200 mil, né, via emenda
parlamentar para conseguir agraciar aí o seu educandário em algumas situações. Então, a juventude ela tem poder. Ela só precisa ser orientada, né? E nós fazemos, né, como equipe, como Câmara Mirim, este papel de mostrar esse caminho de que eles são capazes, que eles têm potencial, né? Potencial não só para estar dentro hoje de uma Câmara Mirim, mas para ir no futuro alçar também, né, os voos maiores da vida. Ela já tinha passado para ela fazer a mensagem, mas Sim. me despertou uma pergunta bacana. O que você pretende ser no futuro? Ai, tem muita coisa. Eu não tenho certeza ainda, mas principalmente eu tô pensando em fazer direito. Agora, que parte do direito eu não sei. Sim, mas que maravilha. E Tá certo. olha só, dentro da Câmara Mirim, né, já tem as questões de defesas, né, dos projetos, enfim. Então já é um bom caminhar, já dá para ter uma visão, né, aos poucos Exatamente. dela escolher qual que é depois. E aí nós temos, né, Salete, vereadores mirins aí por todas as áreas, né? Nós tivemos aí ano passado a sessão da 25ª Legislatura Mirim, onde nós conseguimos que o primeiro presidente da Câmara Mirim lá de 1999 viesse, né, conversar aí com os vereadores mirins. Ele que hoje é gerente geral, coproprietário, se eu posso falar dessa forma, de um hospital veterinário aqui da nossa região, né? Um veterinário renomado, né? Não foi pro ramo político, né? Foi aí para iniciativa privada, mas é isso que a gente sempre fala, né? Que eu comentei até no programa anterior. A gente forma aí jovens engajados, né? Independente aí do seu futuro, de qual profissão queira seguir aí no seu futuro, mas com certeza serão engajados aí nas causas democráticas e cidadãs. Maravilha. Queremos agradecer a presença de vocês. Alguma consideração ainda? Acho, Salete, que é importante a gente frisar que o jovem ele tem potencial, mas depende também da família. Então, família, incentivem, né, os seus filhos, os seus primos, os seus afilhados, né, a se envolverem, né, nas atividades públicas. Maravilha. Com essa mensagem, então, que a gente encerra. Muito obrigada pela participação de vocês. Sucesso, né? E em breve eu vou visitar, então, a Câmara Mirim, ok? Salete, a Câmara de Vereadores Mirim está aí de portas abertas, né? Para estar recebendo você e também todos, né? Os cidadãos. As nossas sessões, né? Elas são porta aberta, elas são públicas, né? As escolas que quiserem visitar, né? Estão aí todos convidados. Muito obrigado pela oportunidade. E que as pessoas deveriam aproveitar mais essas oportunidades, tanto na Câmara Mirim quanto na Câmara de Vereadores normalmente. É com essa mensagem, a participação aqui dos nossos queridos, né? Tanto o assessor da programação especial Câmara de Vereadores Mirins, senhor Igor, assim como também a Helena, presidente, com essas mensagens que eles passaram e a participação deles, é que nós encerramos esse quadro agora, nos comprometendo a trazer mais informações acerca aí de participação da juventude nos mais diversos espaços, em especial público. Fique aí, não saia daí, que nós teremos mais. Retrospectiva das reuniões do último bimestre dos CONSEGs, Conselhos Comunitários de Segurança de Blumenau. Reunião CONSEG Centro, Escola Agrícola e Região. Julho e agosto 2026. Local: Centro de Inovação Blumenau. Reunião de diretoria e reunião com as instituições de segurança. Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Participação especial do Departamento de Trânsito. Reunião CONSEG Grande Garcia.
julho 2026. Local: Sala de Reuniões da Paróquia Santo Antônio. Reunião com Segvorstad e região. Julho e agosto 2026. Local: Associação da Alumetal. Reunião com Seg Badenfurt e região. Julho 2026. Local: Associação de Moradores do Salto do Norte. Reunião com Seg Fortaleza e região. Julho e agosto 2026. Local: Associação de Moradores do Tribés. Reunião com Seg Vila Itoupava. Julho e agosto 2026. Local: Escola Cívico-Militar. Reunião com Seg Velha e região. Julho 2026. Local: Escola Educação Básica Hercílio Deck.
Olá, eu sou o Subtenente de Almeida e estamos aqui para a mensagem do dia no programa Ação e Cidadania na Comunidade. E nós somos pessoas que não somos perfeitos, né? Às vezes nós precisamos de ouvir um bom conselho, né? Sermos admoestados, né? Sermos corrigidos. É aquela chamada de atenção para que a gente venha talvez corrigir uma conduta, um pensamento. E quando a gente é corrigido, nem sempre, né, a gente fica alegre. A gente pode até às vezes ficar triste. Mas que bom aquele que tem um bom amigo, que está observando e fala em amor. Porque às vezes nós temos que ser confrontados com certos comportamentos ou com o que sai da nossa boca, e o confronto saudável, ele é bem-vindo, diferentemente da afronta. Confronto é diferente de afronta. Afronta é quando uma pessoa é contestada ali, mas de forma humilhante, na frente de outras pessoas que vão humilhar realmente. O motivo da afronta é humilhar, é deixar a pessoa em má situação, sabe? E o confronto é aquele que chega, né, de uma pessoa que te ama para te corrigir. E às vezes a correção ela pode doer no nosso coração, né? Mas isso será remédio para nossa alma. E eu quero justamente compartilhar algo da parte de Deus, na palavra de Deus, que fala sobre este princípio. Vamos lá? E este princípio está lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 11, que diz o seguinte, olha só. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Então que a gente possa ter esse coração aceitável, ensinável, para que a gente possa ter uma vida correta e de paz. Que a gente possa ser corrigido daquilo que porventura possamos estar desalinhados e que o caráter de Deus venha sempre nos tocar, sempre estar conosco. E que Deus use pessoas, sim, porque isto é ser igreja. Use pessoas de Deus para estar nos orientando, estar nos aconselhando, estar nos corrigindo, para que a gente venha sempre ter essa paz, que só o Príncipe da Paz pode dar. O nome dele é Jesus. Um grande abraço. Deus abençoe.